Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos ter uma live sobre gestão. Eu, a Lauren, que é uma linda, ela é paciente, vai conversar a doutora Beatriz, que é cirurgia plástica, e a Nadine, que ela é psicóloga. Daí, Dona E Mary. aí, maravilhosa, tudo bem? Gisele, Tudo e você? tudo bem? Tá linda? Viu? Então quer dizer que tu me enganou. Ah, Então, eu peguei um suco de manga. então tá, é assim então, né? É que eu tô muito gordinha, eu tô muito inchada. Até pensei em colocar um. Oi, oi, Tudo Oi, bem? Pro, tudo bem? tudo bem? Tá voltando a Bia agora. Deve estar entrando já. Vamos Eu mandei. esperar ela. Pro, eu falei pra Mari que ela enganou nós. Ela disse Sério? pra nós entrar com uma taça de vinho e ela tá com suco de manga. De Sério? manga ainda. De Ah, manga. não. É que eu tô meio inchada. Eu pensei, vou tomar um vinho, né? Mas, ó, a Bia entrou. Só que ele tá tão quente aqui em Curitiba que vocês não têm noção, tá? E aqui tá Quente. o ponto. Aqui esfriou. Até pensei que ia dar um temporal de noite que nós não ia conseguir fazer a live. Oh, Oi, Oi, Bê. oi, Bia. Bem? E olha que aí? legal. Ficou morena, morena, loira, loira. Viu só? Verdade. Mas Ficou bem. aqui esfriou e aqui tá feio o tempo. Eu achei que a gente ia ficar Eu sem luz também. também eu pensei que não ia dar Também pra nós pensou? fazer. Eu também pensei que eu ia ficar sem luz. Eu pensei, vou esperar mais um pouco, qualquer coisa eu aviso as meninas. Mas daí normalizou, veio um vendaval e parou tudo, graças a Deus. Coisa boa. Sim. Mas então vamos lá. Estamos aqui, três mulheres, para falar sobre gestão das emoções em cirurgia plástica, tanto no pré quanto no pós, a importância do cuidado com uma terapia pré-cirurgia plástica para saber se você tem a indicação. Como que você vai saber se você tem indicação para cirurgia plástica só chegando num cirurgião plástico? Às vezes teu problema é outro, não é apenas um problema estético, né? Uhum. Verdade, vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Se a gente for dar uma pensada, tem se falado muito sobre a gestão das emoções, sobre inteligência emocional, sobre estar bem. Esse mês, por exemplo, hoje eu passei o dia inteiro em intervenção sobre o Setembro Amarelo, né? Que a gente fala muito sobre o combate ao suicídio, prevenção ao suicídio, a gente fala muito sobre se olhar, se perceber, observar os nossos sentimentos, observar as nossas emoções. E acho bem importante que a gente tenha pensado nessa data também, vinculada esse mês, porque o que nos motivou, de certa forma, foi a frase da Bia, né? Que foi incrível, que Que frase frase aquela frase. maravilhosa, assim, que eu acredito que valeu, assim, muitos comentários, enfim. E eu acredito que quando a gente fala em gestão emocional, a gente está falando muito disso. E por muito tempo, por muitos anos, né, se falava de uma forma muito até pejorativa da cirurgia plástica, né? Ah, quem fazia cirurgia plástica, né? Ah, não tinha o que fazer da vida, eu tinha dinheiro sobrando, né, Bea? Ou assim, mexe aqui, não sabe o risco que está se colocando. E quando tu trouxe aquela frase, eu chamei a Lauda e disse, a gente tem que falar sobre isso, porque cirurgia plástica não é só estética. Claro que não. Cirurgia plástica vai muito, muito, muito além disso. E a gente começa a entender o quanto é importante a gente se entender, se observar, se olhar, inclusive antes de fazer um procedimento cirúrgico. Que se a gente se cuida, se a gente tem essa noção em relação a nós mesmos, o quão melhor é, né, doutora? Com certeza. Nadine, isso é muito importante, né? Bem, já trabalha meio que junto, né, Nadine? Uhum. As minhas, mesmo eu estando aqui em Cuiabá, eu encaminho para a Nadine, para que a Nadine possa me ajudar. Porque o que a gente vê é um momento de que você vai estar vulnerável, na verdade, né? De muita vulnerabilidade e gera muitas incertezas. A maioria das meninas que vêm são mães, em sua grande parte. O meu público é composto mais de mães, né? E aí tem medo por conta de filho, por conta do esposo. Mas ao mesmo tempo que tem medo, quer porque o contorno do corpo mudou, não é o mesmo quando era mais jovem. Aí os filhos amamentou, os seios cederam,
a pele do abdômen caiu. E só quem teve isso, né, Nadine? Sabemos. Ainda não sabemos. Vocês duas não passaram somos por isso esse ainda, time ainda. né? Nós duas passamos. Assim, que bom que os médicos existem, né? Literalmente, assim, para a gente fala, né? Para nos salvar. Eu mesma, quando decidi fazer, procurei a doutora Beatriz, que eu sou assim, ó, apaixonada pelo trabalho dela. Estou me organizando para ir aí, né? Enfim, já conversamos sobre isso. Mas assim, ó, o quanto a gente muda. É algo assim impressionante. A gente tem dois públicos, eu diria três públicos, né, doutora? A gente tem um público jovem, né, Lau, né, Mari, não sei se você já fez algum procedimento, enfim, curte, Prótese. ótimo. Mas assim, tem o público de vocês, que é o público mais jovem. Nós somos senhoras jovens, né? Enfim, então que quer melhorar a autoestima, que quer fazer alguma pequena correção, né? Que quer um detalhe, quer uma cintura mais fina, quer melhorar o aspecto da pele, quer melhorar o aspecto do contorno do corpo. Para pessoas mais... Não volta, né, Nadine? Volta. E outro público, na verdade, é quem já teve filhos, ou quem teve efeito sanfona e que por mais que tu te cuide, vai pra academia, faz dieta. Gente, não. É lei da gravidade também, né? A gente Mas, mas nem nós novinha, tá? Nem nós novinha, porque, tipo, pra tu conseguir ter, digamos, um corpo, assim, escultural, só com dieta e treino, olha, é difícil. É difícil. É muito difícil. Muito regrado. Fazendo nada, eu sei o quanto é difícil. E temos o outro público, que é um público que tem procurado muito cirurgia plástica, que são o público masculino, né? Por muito cresceu tempo muito. era vergonhoso, inclusive, nossa, eu, homem, vou fazer alguma coisa. E hoje a gente percebe que eles, na verdade, têm falado com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade sobre isso também, né? Então, o mais importante de tudo isso, e por que a gente falou em gestão emocional? Que quanto melhor nós estivermos com as nossas emoções, com certeza melhor vai ser o resultado. Com certeza absoluta. Por esse motivo que a gente trabalha muito bem juntas, né, doutora Beatriz? Eu faço as avaliações para a doutora, eu faço avaliação, na verdade, para cirurgia plástica, sou especialista em avaliação para cirurgia plástica, trabalho nesse ramo já há 10 anos, né? E a gente trabalhou juntas, né, Lau, numa clínica, implantando o ciclo do paciente, foi um trabalho muito, muito legal. E o objetivo, na verdade, é o quê? A gente dá conforto para o médico, porque se você soubesse, a doutora sabe, o quanto é muito mais tranquilo você ir para o bloco, você ir fazer a cirurgia, você fazer a última consulta com o paciente, né, que antecede o procedimento, com uma avaliação, com um atestado, te descrevendo os comportamentos, descartando uma possibilidade depressiva, ou uma ansiedade muito, muito grave que vai descompensar, todo médico faria. Todo médico motivaria o seu. E o paciente também. Porque muitas vezes o paciente toma medicação e que vai atrapalhar o pós-cirúrgico. O paciente toma ou tem algum hábito que ele não vai poder ter. E aí ele vai ter que corrigir isso antes para que não impacte lá. Porque senão sobra para todo mundo. O paciente sofre demais. Porque não é para sofrer a cirurgia, é para ser algo bom. O médico nem se fale. O médico, na verdade, sofre pra caramba. Tem que ficar ouvindo a equipe como um todo. Então, quando a gente consegue fazer um trabalho antecipado, todo mundo ganha. Sabe, né? Desculpa, Mari, mas sabe o que eu vejo, assim? Que, na verdade, não é nem conforto só para a equipe, mas pro paciente mesmo. Porque ele sente que tem alguém olhando por ele também, não só da equipe, mas assim, é um período de muita vulnerabilidade. Se toda mulher, ou homem, ou qualquer pessoa que fosse submeter ao procedimento cirúrgico, soubesse que é um período de vulnerabilidade, você vai ficar exposto, você vai precisar de ajuda para fazer atividades que até então eram corriqueiras, você não precisava de ninguém. Então, você vai sentir essa vulnerabilidade, e quanto mais apoio e suporte você tiver, seja da sua família, que é fundamental, mas também um amparo do ponto de vista psicológico é bastante importante. A gente trabalha junto aqui e assim, as pacientes ficam muito tranquilas. E o fato delas terem alguém para conversar, para desabafar e para
poder mesmo saber que está ali para conversar, isso de fato deixa a gente tranquilo e elas tranquilas também, porque elas sabem que elas estão sendo vistas por todos. E assim, o que eu falo, meu conselho para os pacientes, não encarem isso, ninguém está achando que vocês são doidas, não é isso, tá? É que a gente trabalha com isso todo dia e a gente vê o quão vulneráveis vocês ficam, tá? Porque nós já estivemos nesta posição também, então a gente sabe como é. Por isso a gente indica, porque a gente sabe que vai acontecer e que vai precisar. Portanto, ninguém tá chamando ninguém de doido. É que de verdade é um suporte a mais, é um apoio a mais que só vai fazer bem para você, só vai te dar mais conforto ainda. E você vai ser vista por inteiro, integralmente, por uma equipe. Olha que maravilha. Eu acho isso fantástico, na minha opinião. Eu ia perguntar para a doutora Nadine o seguinte. Como que a paciente deve lidar na situação em que ela está no pós-operatório e alguém chega e fala para ela, por exemplo, tua prótese ficou pequena demais, não parece que você colocou silicone. Tem gente que quer que pareça que tem silicone e quer que fique grande. E daí chega alguém e desestimula totalmente ela. Ela fica brava com ela, fica triste com o resultado, fica brava com a médica e fica brava com outra pessoa. Como lidar com isso para não afetar? Por esse motivo, Mari, que é importante a preparação anterior. Porque, assim, quando a gente faz a avaliação, basicamente, o passo a passo que a gente trabalha, vou falar o jeito que a doutora Beatriz e eu trabalhamos, né? E que cada profissional, obviamente, tem sua equipe e a gente fala de um jeito que tem dado muito certo. Então, a paciente decide fazer o procedimento. Ela vai para uma consulta, a doutora atende tanto presencial quanto online, faz uma análise, enfim, identifica qual que é a demanda da paciente. Porque, às vezes, eu vou, por exemplo, para uma abdominoplastia e para uma lipo e, tu pode fazer alguma coisa a mais, daqui a pouco eu vou para uma prótese e, de repente, não, aproveita e faz uma lipo. Então, assim, às vezes, a escuta que o médico faz é extremamente importante. Não é uma venda de serviço, né, doutora Beatriz? É uma escuta. É uma escuta no sentido assim de tu ouvir o que você quer. Porque uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: você está preparado? Você tem uma rede de apoio? Né? Você, de que forma, na verdade, que você consegue tratar as tuas questões, enfim, e melhorar o teu jeito de conduzir diferente, enfim, até para que você possa fazer uma intervenção adequada. Tá? Teve até Aí uma depois moça... disso... desculpa, Bruno. Oi. Não, é só para complementar, teve uma moça aqui que escreveu assim, a verdade, passei por uma cirurgia ano passado, tenho síndrome do pânico, fiquei com muito medo. Na clínica tinha uma psicóloga que me acalmou tanto, teve a maior paciência comigo e saí sem medo e tal. Exatamente. Meu Aí que tá o acolhimento, né? estresse e vulnerabilidade. Gente, eu vou ter que sair um pouquinho e já volto, tá? Só porque eu entrei na conta errada, tá? Deixa eu entrar na minha conta profissional. Me avisaram agora. Detalhe, tá? Já volto aí te responder. Só um minutinho. Tudo bem. Mas, enquanto isso, vamos conversar com a Lauren. Lauren, qual que foi tua experiência como paciente? Você fez 3 cirurgias, né? Isso aí. A lipo, com o criador da Lipo HD. Isso. Você fez prótese de mama. Eu fiz a primeira vez em 2018 a prótese de mama, daí depois em 2021 a Lipo HD. E agora faz 2 meses que eu fiz a rino, então, né? Que nós estávamos conversando sobre, né? Do nosso medo de... Será que deu uma travadinha? Estamos escutando? Deu uma travadinha, então, me escutando? Deu uma travadinha, agora voltou. Será que eu tenho que tirar na... Peraí. Não sei se sou eu. Não. Deixa eu ver, é por causa da a Ju saiu. Aí, acho que agora foi. Agora deu. Voltou. Aqui. Voltou. Tá ouvindo mais? Tô assim. Aqui, ó. Acho que deu certo. Não, voltei. Tá. Então, As morenas e as loiras. Lau, você tava falando, daí depois eu só finalizo. Não, na realidade a Mari, né, perguntou para relatar a experiência, enfim. Que nem eu disse, que eu comento assim com os pacientes hoje modelo, né, que eu acabo tendo um pouco mais de contato em virtude dos cursos. É toda uma preparação, né? É o ciclo do paciente, aquele que de certa forma tu implementa nas clínicas, a gente também tenta colocar dentro
né, dos projetos em si. Então, por exemplo, assim, semana que vem a gente tem o curso do Lipo HD, que vai ter os pacientes modelo. Então, a gente tem nutrólogo, né, que prepara o paciente. Claro, obviamente o paciente vai fazer, né, exames, enfim, para depois suplementar, complementar alguma coisa, alguma vitamina que está faltando. Acompanha no pré, acompanha no pós. Tem cardiologista. Tem a questão também, né, digamos assim, enfim, todo o ciclo, só que eu percebo que essa parte, digamos assim, de ter talvez você, uma psicóloga, enfim, para fazer um acolhimento, para conversar, falta, sabe? Porque assim, eu sou mais organizacional, né? E eu não tenho, digamos, nem esse dom, e não foi o que eu estudei, não é o que eu faço. Então, assim, eu noto que eu sinto falta de talvez ter isso também dentro, sabe? Justamente para quê? Isso que a moça ali comentou, para ter esse acolhimento, porque querendo ou não, o psicólogo tem as palavras certas, né? Eu sempre brinco contigo sempre falava que eu não sei como é que tu faz tanta coisa ao mesmo tempo e tudo sempre muito bem feito. E tu tem sempre as palavras certas. Eu hoje, na verdade, a referência que eu tenho de psicóloga é você, né? Então, assim, realmente, assim, isso é muito importante. Eu, como paciente, né, na minha época não teve isso, mas também de certa forma, né, que nem tu comentou, não são todas as pacientes que talvez vão. É como se fosse uma terapia. Todo mundo, na verdade, precisa de terapia, né? Então, é como se fosse uma terapia. E tem algumas pacientes que absorvem um pouco mais. Por quê? Porque estão, como a Bea disse, estão mais vulneráveis ou estão passando por um período difícil. Tem muitas mulheres que estão aí fazendo a cirurgia plástica, não é por elas, é por outra pessoa, né? Então, de certa forma, também tem que trabalhar isso. Então, realmente, assim, eu acho que assim, é super importante. Eu li uma frase que eu acho que tem muito a ver com essa parte de gestão das emoções, a questão do que a gente comentou hoje também sobre a questão da autoimagem, da autoestima, que diz assim, que a nossa maior beleza é a energia que a gente transmite. Só que essa energia envolve tudo, né? Envolve a personalidade, envolve as nossas atitudes, as nossas expressões, enfim. Então, tudo isso tem que estar no equilíbrio, senão, se a gente vai fazer uma cirurgia plástica, seja qualquer coisa que for, a paciente vai incomodar, no sentido assim de não vai se sentir bem, e vai querer cobrar algumas coisas que talvez ela não entendeu no pré-operatório. Então, realmente, assim, isso que tu comentou, né, é importante ter esse acolhimento. Como tu sempre diz, não é um acompanhamento psicológico, é um acolhimento. Não. É bem Mas isso. aí, na verdade, também cabe a gente ficar meio de olho. Existem algumas doenças, a Nadine vai comentar, né? Que é muito atento também. Tem gente que não se identifica com o corpo que tem. E aí é que está a melhor pegada, né? Tem um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, que é uma coisa difícil da gente identificar. E a pessoa, ela se vê diferente, né? Por exemplo, ela é muito magrinha e se acha gordinha, ou ela é muito gordinha e se acha magrinha. E isso às vezes atrapalha também, porque a gente nunca vai conseguir ajudá-la ou atender a expectativa desta paciente ou dessa pessoa que sofre desta doença. Você pode fazer o seu melhor, a cirurgia está perfeita do ponto de vista técnico ou do ponto de vista corporal, mas isso acontece, às vezes a gente no consultório não consegue diagnosticar. E, mais uma vez, eu acho que tá aí o psicólogo para ajudar a gente. A gente tem alguns indícios disso durante a consulta que a gente consegue às vezes pegar, mas a gente tem gente que camufla muito bem. Então, mais uma vez, o suporte psicológico é parte fundamental da nossa especialidade, na minha opinião, né? A gente tem muito multidisciplinar, a gente não trata multidisciplinarmente uma pessoa toda, não tem o fisioterapeuta, não vai no nutricionista, no nutrólogo. Por que não? O psicólogo, num momento desse, numa cirurgia que ela está esperando há tanto tempo, se organizando há tanto tempo, sendo muito desejada, porque quem vai fazer uma plástica é geralmente uma cirurgia muito desejada, está ali se preparando há um certo tempo para isso, né? Então, não vai ter, claro que vai ter apreensão. Então, nada mais, eu acho muito importante todo esse suporte e também por conta de determinadas patologias mesmo, doenças, do ponto de vista psicológico, a gente às vezes não consegue diagnosticar, porque a gente não tem essa especialização nisso, né? Então, mais uma indicação para termos o psicólogo junto, que isso é muito importante. Mari, eu mexi com vocês no último evento, né? Falta só eu, né? falta... Não, é realmente o que eu comentei, assim, falta muito isso. Falta muito isso. Porque o que acontece, né? Então, a gente faz toda essa parte inicial, né? A doutora Beatriz faz maravilhosamente. Tu tens um feeling, assim, ó. Eu já trabalhei com outros profissionais da área, né, Bea? Tu sabe. Mas o teu feeling
É algo assim acima da média. Porque tu percebe muitas coisas, tu escuta. Acho que é mulher. Você não tá ali, volta a dizer assim, para vender um A B é serviço. multifuncional, Não, na verdade. a B, Ela Não, faz é tudo. a B é apaixonante. cara na cirurgia Sim, plástica. tem. Porque o que acontece? Claro, gente, que você tá ali, de certa forma, atendendo uma demanda do paciente, que muitas vezes é o sonho, a pessoa te entrega a vida naquele momento. E muitos falam isso para nós, né? Ah, estou te entregando, guardei dinheiro tanto tempo, estou me organizando há tantos anos, então, doutora, faça. E aí é que a gente tem que ter o feeling de ouvir e não ficar preocupado em vender a lipo, a prótese, enfim, a gente tem que ouvir a pessoa naquele momento. Depois disso, o médico vai identificar, né, Mari, então, se a paciente. A gente pode perguntar, inclusive, fazer uma anamnese. Da mesma forma que a gente pergunta, você já fez cirurgias anteriores? Como foi? Como foi o teu pós? Né? Outras cirurgias, inclusive, como é que foi a tua anestesia? Tu entende? Como é que é a tua tolerância à dor? A gente também pode fazer algumas perguntas mais no sentido emocional que vai nos ajudar. Você faz uso de medicação? Já teve depressão? Sofre de ansiedade? Tem alguma questão que você não gosta de ti? A gente às vezes pede para o paciente se olhar no espelho e dizer o que você está vendo? Né? Porque para a gente identificar, por exemplo, o transtorno, né, corporal, que é o mais comum que acontece, a pessoa se olha, ela não se vê. Ela se vê outra coisa. Ela é muito magrinha, se vê gordinha, ela tem um peito num tamanho bacana, mas ela se vê sem nada. Ela se incomoda com o nariz, ela se incomoda com a orelha, ela se incomoda com tudo. E se a gente não tratar isso antes, a gente não vai conseguir, na verdade, deixar o paciente confortável. E aí entra a tua pergunta, né, Mari? Assim, tá, eu decidi que eu quero fazer. A avaliação a gente faz utilizando testagem psicológica. Hoje tem recursos totalmente online. Eu atendo a doutora daqui, de Erechim, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, na verdade, né? E a gente faz de forma toda online. Hoje, quem custeia esse trabalho é a doutora, não é o paciente que paga, porque ela entende que é importante. Então, esse é um outro detalhe. Os médicos podem já colocar dentro do seu valor, já oferecer e vendendo para o paciente, dizendo que é uma equipe que estará fazendo um acolhimento. Que não é porque você é doido, louco, porque a gente tem esse olhar da psicologia. Não, não preciso não, o psicólogo é para doido. Ou ainda, eu tenho o meu psicólogo. E às vezes o teu psicólogo, na verdade, né, ele não vai ter esse olhar porque ele é teu psicólogo. Ele vai ter um olhar do teu sonho. Ele não vai ter um olhar se você está preparado. E já aconteceu de eu fazer avaliação, verificar, por exemplo, que a paciente tem níveis bem altos. A gente teve um caso, né, Bea, bem altos de comportamento depressivo, de eu fazer contato com a profissional que estava atendendo a paciente, a médica, rever a medicação, fazer um acompanhamento 40 dias antes do procedimento. A paciente foi novamente avaliada por nós, estava muito melhor, não estava em crise, fez o procedimento, deu tudo certo e a gente acompanha o pós também. Então, quando a gente consegue fazer essa intervenção e que ela não é custosa, não é um absurdo, a gente é muito mais assertivo e a gente evita isso. A gente vai evitar de alguém falar, nossa, nem parece que você botou silicone. Meu, você fez o quê? Você fez lipo? Nossa, nem parece que tá inchado. Né? Porque, de fato, quando a gente sai do procedimento, fala, a gente se olha no espelho e pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque você não fica legal nos o quarto, quinto dia, né, Bia, que a maioria dos pacientes começa, meu Deus, pavoroso. o que eu fui fazer? Eu não foi meu caso, mas é da maioria, né? Então, assim, quando a gente faz toda essa avaliação anterior, a gente dá conforto para o paciente poder olhar para a pessoa que fez a piadinha e falar assim, o peito tá lindo, sim, eu que escolhi esse tamanho, eu conversei com o meu médico e vai ficar maravilhoso. E ser invejoso, você que não tem peito assim, né? Então, assim, a gente, assim, dá segurança pro paciente. Não, terrível. A gente dá segurança. E esse paciente, assim, daí precisam pedir assim, eu vi que tem uma perguntinha ali. Tá, mas, Nadine, eu tratei depressão, eu sou uma pessoa super ansiosa, bem-vinda ao mundo. 80% da população brasileira é ansiosa. Uhul, né? Então, assim, não dá pra dizer que quem não é ansioso só que faz cirurgia, senão ninguém faz. Tu entende? A gente vive num mundo de ansiedade e vai piorar. Daqui a pouco todo mundo vai ser diagnosticado por ansiedade. Em algum momento a gente vai ter um piti. Em algum momento você vai ter uma crise de ansiedade que você nem vai saber que é crise de ansiedade. Porque cada um tem de um jeito. E o que a gente avalia no pré?
se essa ansiedade ela vai ser tão grave a ponto de fazer a pessoa não entender. Porque essa é uma outra orientação que eu coloco por escrito para a doutora Beatriz. Essa pessoa precisa de acompanhamento na entrevista ali, na consulta pré, porque ela não vai entender nada, porque ela tá tão ansiosa, né, Bea? Que ela precisa de alguém para acompanhar ela. Ela precisa de alguém para receber todas as recomendações, porque ela tá tão focada que ela não vai conseguir entender nada. E aí incomoda no pós. E aí, no pós, o que que a gente faz? A gente acolhe, a gente escuta, a gente chama atenção, a gente puxa a orelha, né, Bia? Quando precisa, dá colinho quando precisa, dá a realidade, se calma e se coloca à disposição. Todos os pacientes que a gente avalia, a gente diz, qualquer coisa, eu estou aqui. Qualquer coisa, você chama. A gente às vezes monta grupos de WhatsApp, né, Bia, com alguns pacientes que a gente entende que precisam de acompanhamento. E acompanhamento é simples, se você precisar, eu tô aqui. Se você quiser conversar, chama. Se você tiver alguma dúvida, tira todas as suas dúvidas, para que quando você vá para o bloco, você vá bem. Você se entregue ao momento, porque é o teu sonho naquele momento. Não é uma cirurgia qualquer. Naquele momento, você está entregando o teu corpo, por isso tem que escolher muito bem o profissional. Você está entregando o teu corpo, está entregando a tua vida para um profissional e você quer realizar o teu sonho. E quando a gente faz de qualquer jeito, a qualquer custo, com qualquer profissional, sem equipe nenhuma, sem rede de apoio nenhuma, como eu digo, dá ruim. É que eu digo, barato sai caro, né? Exatamente. É barato. Muito ruim. Sai caro. Muito ruim. Já aconteceu diversas vezes, né? A maioria das vezes que a gente teve essa pacientinha e teve também, né, Nadine, tipo, ansiedade. A maioria das vezes é ansiedade. A maioria é ansiedade, né? A maioria é ansiedade, mas é uma ansiedade, assim, que atrapalha ao ponto de verdade, impossibilitar a pessoa. E isso que a Nadine falou, por exemplo, às vezes de até não captar informação durante a consulta. Tá certo que é muita informação que a gente fala e a gente tem que repetir algumas vezes. Mas às vezes o grau de ansiedade é tão grande que ela não ouve. E já aconteceu com a gente aqui também, né? Então, e aí a gente intervém, porque a gente tá vendo que não tá funcionando, né? Você, opa, pera lá, tem alguma coisa esquisita aqui. Então deixa a gente colocar a casa em ordem para depois a gente poder fazer a intervenção. Então, realmente é um trabalho em conjunto, como a físio vai entrar para poder fazer a drenagem linfática, como a enfermagem vai entrar para poder fazer os curativos e os cuidados. Nós também temos a nossa limpeza psicológica, não é? Mari, Então, uma vez você que acompanha... Opa, desculpa, Bê. Você que acompanha vários cirurgiões plásticos, tu sabe desses cirurgiões, se tu for fazer uma média aí, quantos deles implementaram isso no ciclo do paciente e ter esse acolhimento psicológico? Olha, são poucos. Eu digo que os melhores do Brasil implementaram. Eu não sei. É multidisciplinar, e a Bia é uma delas, né? Eu gosto das coisas. Porque é necessário passar pela psicóloga para ela orientar, porque às vezes a paciente ela não está preparada. E se essa paciente que não está preparada vai operar, ela vai dar trabalho pro cirurgião plástico, porque ela pode ficar revoltada com qualquer coisa e isso vai gerar um transtorno gigante, tanto para ela quanto para o cirurgião plástico. Porque daí, se ela fica com uma expectativa de resultado, por exemplo, e ela quer ficar igual lá, a Virgínia, que agora tá assim. E quer sair igual a Lauren. Não tem como. Não tem como. Ela é expectativa muito alta. Né? Ai, obrigada pela parte que me toca. Né? Então, ela tem que saber lidar com isso, né? Não é porque o rosto de todo mundo lindo, né? Mas, assim, o outro cirurgião plástico deixou a Virgínia bonita, que não vai deixar você também maravilhosa igual a Virgínia. Não é assim, né? É complexo isso. Aí, se a paciente chega com essa expectativa, ela não fica igual a Virgínia ou igual a Lauren, ela vai lá e ela processa o médico. Aí, ela fica todo um transtorno nesse processo, porque o processo vai incomodar ela, vai ferir os sentimentos dela mais ainda, né? Porque ela vai reviver tudo de uma forma muito intensa e o cirurgião plástico também vai se prejudicar. Eu acho que realmente é um trabalho em equipe, né? E tem que dosar as expectativas. Cada pessoa é diferente. Essa que é a graça da vida e a graça da coisa. Nós somos distintos, nós somos diferentes, nós temos biotipos distintos. Lauren veio de uma cepa diferente do Rio Grande do Sul, tá? Todo
queria ser igual a Lauren, mas nós somos distintos, nós somos diferentes, então nós temos que respeitar as nossas diferenças e a nossa biologia. A gente vai ajudar a melhorar, porém, mudar, ser outra pessoa, isso não. A gente vai trabalhar com o que é seu e o que tem de melhor para ajudar você a melhorar no que for melhor. Mas transformação, assim, para outra pessoa, mudar o biotipo, fica um pouquinho diferente. Isso não, né? Então, isso a gente tem que saber dosar as expectativas, né? Aqui, acho que comigo, assim, nunca, assim, peguei, assim, tipo, pessoas com expectativas, assim, Não realista. muito não realistas, sabe? Assim, não. Às vezes a gente pega, assim, que o pessoal leva, ó, eu trouxe aqui uma foto, mas é para mostrar mais ou menos. Eu falo assim, ó, você sabe que não vai ficar igual, né? Você sabe que o fulano é o fulano e você é você, né? Eu já mando, já falo, eu penso, não, eu sei, doutor, mas é só mais ou menos o tipão, assim. Então, isso às vezes é bom também pra gente entender o que ela quer. Tipo, se quer um negócio maior, se quer um negócio menor, qual aspecto. Então, isso eu acho legal. Mas é aqui comigo de verdade, assim, as pacientes que vieram foram muito tranquilas em relação a isso e de saber mesmo dosar e saber o que é a realidade certinho. O transtorno dismórfico corporal, eu acho que eu me deparei com ele em um caso. De verdade, em um caso. Eu acho que nessa vez eu me deparei com ele. Mas eu ainda não tenho a certeza disso, porque a pessoa não quis passar no psicólogo. Então, aí eu já acho que já tem um indício de. Já tem um indicativo, né? Mas assim, muito, doutora, do que você não pegou ainda disso, né? Eu que faço esse tipo de avaliação há alguns anos, é muito pelo jeito que você conduz, tá? Você não deixa se criar expectativas de capa de revista. Tu entende? Você é realista. Então, automaticamente, quando a gente faz isso, a gente recebe o paciente dessa forma, a gente não corta o sonho, mas a gente aterriza o paciente, como eu falo, que é o nosso papel também, a gente evita isso. Mas tem profissionais que vendem a Lauren, a Mari, você entende? Para uma pessoa normal. Né? Não que vocês não sejam normais, tá, meninas? Mas o biotipo de vocês, geneticamente falando, ele tá muito na linha da perfeição, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas se colocam muito querendo ser, e a gente tem que olhar para a pessoa e dizer, olha, eu vou fazer o melhor por ti, né? Eu vou sim retirar esse excesso de pele, sim, eu vou tirar tua flacidez, sim, eu vou tirar essa gordurinha que tá te incomodando, mas assim, eu vou fazer aquilo que é o melhor. E o médico, muitas vezes, ele vai saber disso na hora, né, doutora? Uhum. É na hora. Não tem como fazer grandes promessas, porque você pode, inclusive a prótese. Ah, eu vou colocar tantos ml, tá? E vai entrar? Vai servir? Você tem que ter essa noção também, né? E aí, quando a gente consegue fazer todo isso mais uma vez, né? Que são poucos os profissionais das clínicas médicas de cirurgia que tem esse trabalho, que hoje ele é muito fácil, porque a gente pode fazer tudo online. E os pacientes, se são bem conduzidos, eles adoram. Quando eu faço contato, eu me apresento, aqui é a psicóloga Nadine, eu faço parte da equipe da doutora Beatriz. Eles acham, nossa, que legal, eu tenho uma psicóloga agora. Então, assim, é diferente de eu fazer contato, dizer, aqui é a psicóloga Nadine, eu tenho que fazer a tua avaliação. Senão tu não faz cirurgia. Tu entende? Então a gente conduz de uma forma acolhedora para que o paciente... Que horário mais confortável para a gente conversar? Eu faço sempre uma videochamada, eu quero ver a pessoa. Eu não faço só por telefone. Já aconteceu, nós tivemos uma paciente que ela não queria me ver. Não, você me liga. Eu disse, não, se eu não te ver, eu não vou conseguir fazer a tua avaliação. E foi, a gente conseguiu, assim, muito tranquilo. Mas tem outras pacientes de outros profissionais que eu já fiz avaliação e que eu tive que dizer, olha, a pessoa não está preparada. E muitas vezes o profissional da área médica nos escuta. Eu tenho um respeito muito bacana, na verdade, por muitos profissionais que eu acabo fazendo avaliação, mas alguns eles estão preocupados com outras coisas, sabe? Tem que encher a agenda. Não vem me falar, depois eu me viro. E depois eu me viro, Mari, significa você receber bem bonitinho, né? Bea, tá de vinho ou tá de suco? Não, eu fui tirar da Lauren porque eu vi ela tomar a última taça ali. A Lau secou, Agora, né? A Lau agora secou. tá na água. A Lau Sim, secou. falaram, entra com uma taça de vinho, beleza? Suquinho. Tá tudo certo, né? Eu ia tomar água, né?
Mas acontece, meninas, da gente fazer a avaliação e a gente orienta o médico, olha, essa paciente vai te incomodar. Eu falo isso. Você vai se incomodar, porque é uma paciente assim, com transtorno, o transtorno dismórfico corporal, ele é muito comum, tá? Que a gente já falou sobre ele. Ansiedade é normal ter, principalmente no dia anterior, 2 dias anteriores ao procedimento. Elas não dormem. Mas não dorme, a gente ajuda com uma medicaçãozinha. Eu mesmo oriento, né? A doutora Beatriz ali, eu acho que vai ter que dar uma medicaçãozinha e tá tudo bem, não é um problema, tá? Mas às vezes um transtorno de ansiedade generalizado. Ah, eu já tive depressão, então eu não posso fazer? Pode. Pode se você não tiver em crise naquele momento. Porque se você tiver, você não vai nem curtir o momento, você não vai nem aproveitar o momento, você não vai conseguir nem dar conta das coisas. Por quê? Muda a rotina, gente. Muda a rotina. Quando a gente fala assim, você tem rede de apoio? Não, é eu e eu. É muito difícil. Você não vai conseguir, né? Porque assim, eu particularmente eu não senti dor, nada, mas eu senti desconforto. Eu senti desconforto nos primeiros dias, então assim, eu não me imagino sozinha. E muitas pesquisas que a gente tem trabalhado, enfim, que eu leio muito sobre isso, porque eu vivo isso há 10 anos, enfim, a gente tem visto, assim, os efeitos positivos da cirurgia plástica no bem-estar emocional dos pacientes. Paciente bariátrico, como é que o paciente perdeu 40 quilos, ele se olha no espelho, né? Como é que ele se sente depois com aquele excesso de pele? Será que o paciente segue bem? Por isso que a gente volta à frase, não é só estética. É autoestima. E quando a gente fala em autoestima, é bem importante a gente também vincular a autoestima à autoimagem. Como eu me vejo? A autoestima é o quanto eu estimo a eu mesma, o quanto eu me percebo bem. Mas a minha autoimagem, será que realmente eu percebo aquilo que eu sou? Será que aquilo que eu projeto, de fato, é aquilo que eu imagino sobre eu mesma? E aí, quanto mais a gente pensa a melhoria da aparência física, ela vai levar a gente a ter maior confiança, vai levar a gente a ter uma satisfação da nossa imagem corporal e, consequentemente, eu melhoro, sim, a minha autoestima e eu melhoro a aceitação sobre eu mesmo. E falando em aceitação, quando eu melhoro a aceitação, eu tenho uma atitude mais positiva sobre a vida. Então, gente, é tudo de bom. Se você está preparado, se você tem a condição, se você tem o ok do médico, se você tem o ok do profissional que está te acompanhando, você está apto emocionalmente. Como é que eu sei se eu estou apto, se eu sou uma pessoa ansiosa? Lau, tô ansiosa. A Lau eu conheço, a Lau a gente se conhece há quantos anos? Meu Deus, há mais de 10, né? Mais de 10 anos. Mais, eu acho que uns 13, 14 anos, enfim, né? A Lau é a... Eu mexo com ela, né? É o, assim, ó, é o Cid da ansiedade em pessoa. Mas a ansiedade da Lau, né? Mas a ansiedade da Lau, ela ajuda pra caramba ela. Porque a ansiedade que a Lau tem faz a Lau ser a 1000. Enquanto, na verdade, está pensando em ir, a Lauren já foi e voltou 3 vezes. E a ansiedade dela, ela é tão bem canalizada que ela não atrapalha. Ela vai atrapalhar ela, porque ela se cobra pra caramba. Ela tem um nível de crítica com ela mesma gigante. Eu aqui te dando um diagnóstico, né, Lau? Mas pros outros é incrível. E aí entra a questão da cirurgia plástica. Se a gente começar a olhar para a cirurgia plástica, assim, como uma sensação até de renovação, de rejuvenescimento, gente, muda tanta coisa, mas tanta coisa. A gente fica mais feliz, a gente fica mais confiante, a gente fica mais motivado. Então, assim, nossa, se bem colocada... A plástica nasce uma nova mulher, né? Exatamente. Tem uma paciente, uma pessoa que colocou aqui que fez há 4 meses, tá? A cirurgia tá um pouquinho... Calma, tá? As coisas mudam muito. Geralmente, os primeiros meses, eles ficam esquisitos. Espera um pouquinho. Geralmente, esse um pouquinho vai ficar em torno de mais ou menos uns 6 a 9 meses. Só que você tem que fazer a lição de casa. Mas a lição de... eu que tirei pouca gordura quando fiz ali, sabe quanto tempo eu levei para desinchar mesmo, para tipo olhar pro corpo e dizer agora eu tô gostando? 1 ano. 1 ano. 6 meses. Exatamente. Você que já é magricela. Exatamente. Tipo, entende? Então depende da evolução também de cada paciente, de cada corpo, enfim. Exatamente. Mas precisa sim fazer a lição de casa. Exatamente. Você faz atividade física, controle nutrológico. Hoje assim eu tô
Comecei acompanhamento com o Dr. Arthur, o nutrólogo, ele tava aí até na live. Gente, assim, em 20 dias eu mudei meu corpo. Exato. Tu acredita nisso? Desinchou. Então, Exato. realmente, assim, a gente é aquela coisa, né? Tu sempre buscar a tua melhor versão e sempre dá pra gente melhorar. Sempre em tudo, na verdade, na vida, né, Pro? Tudo. Seja Cirurgia treinamento, Só um evolução. empurrão. A cirurgia plástica é só um empurrão. Depois você tem que seguir. Exatamente. Vai dar o start. O start é só o start, tá? Não parou ali. Aí o negócio vai. Eu sempre falo para os pacientes, gente, não existe milagre. Não, tá? Milagre. É muito simples. Atividade física associada à dieta e controle. Acabou, tá? A cirurgia plástica ajuda. Porque aí, se você continua, você melhora teu resultado. Mas 1000 vezes, tá? E realmente, Paulinho, fica ligado mesmo. Meu Deus, tá? mudou muito, assim, em 20 dias. Eu fiquei assim. E o metabolismo da gordura muda totalmente, tá? Então fica louco. Qualquer grama já engorda, fica esquisito. Vai pro rosto, engorda em locais que não engordava antes. Então, de fato, é fundamental, tanto o controle nutricional quanto o acompanhamento depois também, fazer atividade física, fazer acompanhamento nutricional. Não tem jeito, gente, é só o start, né? Então, espera um pouquinho, daqui a pouco fica bem, mas tem que fazer a lição de casa. Se não fizer a lição de casa, não vai ficar legal. O investimento Mas o que eu acho importante a gente falar também sobre isso, né? O adequado é quando a gente faz um procedimento, a gente fazer a nossa lição de casa, o nosso tema de casa, né? Que é cuidar com ele, manter a atividade física, cuidar da alimentação, enfim. Mas eu também costumo falar aqui no consultório que a gente tem que também viver sem paranoia. Por exemplo, tá? Se você não tinha o hábito antes de ir para academia todos os dias, se você não tinha o hábito antes de ter uma dieta super regrada, e você vai para o procedimento cirúrgico para, de repente, eu quero retirar aquela pele que tá sobrando, que tá me incomodando, mas eu não pretendo ficar toda curvada, eu quero assim, tá tudo bem também. Não é necessário você criar, porque senão a gente começa a pensar assim, meu Deus, então para eu fazer cirurgia, eu preciso então ir para academia todos os dias, cuidar, nunca mais beber, nunca mais comer nada de doce, nunca mais comer porcaria. Não quero. Não, gente, vamos, né, se permitir viver. Então, assim, você vai ter que... O que você quer. Exatamente, depende do resultado que você quer. Tá? Olhas. O que você quer. Tipo, você quer ficar igual a Lauren? Aí o papo é outro, tá? Agora, você quer ser normal? Aí, tipo... Então eu Aí tá tudo bem também. Então tá. Você entendeu? Tranquilo. Mas não é pra chutar o pau na barraca, porque senão perde muito resultado. Não é pra chegar no quarto do hotel e comer toda a caixa de bombom, né, dona Beatriz? Ah, não. Mas aí você esconde. Por que tem que falar essas coisas? Mas assim, aí entra o equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Por exemplo, fez um procedimento, enfim, cara, a gente investiu, não é nem só o valor, né? É o tempo, são os cuidados, os primeiros dias ali que você tem um investimento maior. Mas assim, você não vai deixar assim, passar todo o resultado. Mas também você vai ter que pedir, se a gente pede para o paciente, o que você quer para o teu corpo? Você quer um corpo escultural? Você quer ficar sequinha? Você quer ficar? Ou você quer tirar aquilo que te incomoda? Porque daí a gente vai tratar o paciente a partir do jeito que ele quer ser tratado. E não o que eu quero. A gente tem que ter muito cuidado enquanto profissional. E Bea, mais uma vez, eu sou apaixonada por ti, pelo teu trabalho, porque tu tem esse cuidado de perguntar para o paciente o que você quer. Daqui a pouco eu sou mãe, né? Eu tenho já, vou falar por mim, tenho 2 filhas, enfim. Se eu tivesse o corpo da Lau estaria realizada, mas eu não vou ter. E não é o meu desejo. O meu desejo é ser uma mãe de 43 anos, né, arrumadinha, né? Então, assim, não quero ter, assim, não quero ficar acima do peso, eu quero ter um corpo bacana, eu quero poder colocar uma roupa mais ajustada, que não me marque tanto. Então, assim, isso pra mim tá incrível, tu entende? Agora, vai ter uma outra pessoa, de repente, com 2 filhos pequenos como eu, e que vai querer um corpo violão, que vai querer... Aí é uma outra proposta. É um outro trabalho que a gente faz, com os pés no chão. Por isso que é muito importante essa escuta, esse se colocar no lugar, o que o paciente quer. Porque qualquer pessoa pode fazer cirurgia. E qualquer pessoa pode ter o resultado mais incrível que ela tiver, desde que ela queira. Estar disposto. Exatamente. Porque milagre não tem, né? Não. Só Deus horas. é milagre. Não é deitar
tá na maca e saindo de lá linda e maravilhosa. Os primeiros dias, inclusive, pós-cirúrgicos, são tenebrosos, né? Você sai mais feio do que você já Tem drenos, fica sai com inchado. dreno. Você vê que tá melhor. Mas assim, você não vê a perfeição, tá certo? Que isso vem com os dias, de verdade. Por isso, Com a questão do acolhimento psicológico, né? Para paciente também tem, porque por mais que o médico fale, né? Olha, no quarto e quinto dia eu perdi que tu vai inchar mais. É aquela questão que tu vai começar, bah, por que que eu fui fazer isso? Enfim, mas o paciente não, escuta. Tem que ter uma outra pessoa ali que reforça isso e diz, calma, tá tudo certo, vai dar tudo bem. Daqui uns dias tu nem vai lembrar disso, não vai lembrar desse desconforto, nada. Né? Exatamente, Lauren, esse é o ponto, tá? Exatamente isso. Tá descrevendo o que acontece, tá? Que é isso. Então, não é firula, de verdade. A gente não tá falando para ir no psicólogo porque é doido, mas é porque a gente vê e acontece. GTB, todo mundo precisa de terapia. Já foi essa de psicólogo, só quem é louco. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Nada. A gente faz terapia, inclusive, para compensar quem não faz, né? Pior. Ó, não deixa de ser uma terapia isso aqui, hein? Claro. Tá? Mas isso é bom para conversar, então é bom para ter alguém para desabafar também, para conversar no seu pós-operatório. Então, para te ouvir, para te escutar, de verdade, precisa de uma pessoa externa, porque você vai estar mais vulnerável. Então, não entendam isso mal. E dá uma diferença muito grande. É muito Inclusive, a gente faz, Mari, né? A gente faz, a Lau sabe, a gente faz a devolutiva com o paciente, né? Se porventura a gente percebe que apareceu na avaliação algo que não tá tão legal e que não vai atrapalhar o procedimento em si, mas, por exemplo, pode atrapalhar o pós ou pode criar alguma questão, na verdade, para o paciente depois, a gente pode sugerir depois um acompanhamento, a gente pode sugerir que o paciente possa fazer uma avaliação diferente sobre ele mesmo, né? Então, a gente consegue conduzir melhor o paciente, conduzir melhor o profissional da área médica e a sua equipe. Porque quando a gente fala em conduzir o médico, eu não pego a doutora Beatriz pela mão e digo, ó, tem que fazer isso. Mas a gente conversa sobre o que seria mais adequado, né? O que é mais adequado? Qual que é a melhor conduta? Quais são os ganhos? Eu sempre falo, doutora, para ti, eu acredito que isso é o melhor. Para paciente é isso aqui. Então, a gente acaba também se colocando na posição bem de mediação. Eu tenho que pensar na paciente, eu tenho que pensar na doutora, que fez o encaminhamento, para que todo mundo fique bem. E o pós-cirúrgico, o próprio resultado, ele depende muito do paciente, da paciente estar tranquila, né? Quando a gente pensa assim, será que o resultado, essa paciente que pediu assim, 4 meses, eu ainda não tô vendo, é pouco 4 meses. Mas daqui a pouco, será que ela não está se permitindo não se ver? Será que ela não criou uma expectativa muito grande de como ela ia ficar? E será que agora, se olhando, ela não está maravilhosa e não está conseguindo se ver? Porque quando a gente não tá bem emocionalmente, é só a gente se perceber no espelho, né? Quando a gente tá bem, a gente se arruma, a gente escolhe um look bacana, a gente se maquia, a gente se sente, nossa, uau. Quando a gente não tá bem, a gente usa qualquer coisa, né? A gente não se coloca, a gente não pega recursos para ficar melhor. É só a gente olhar as nossas fotos. Faz uma foto normal de você acordando, né? Ou num dia que tu tá cansado, meu Deus do céu, né? E olha para essa foto e daí tu pega, capricha naquilo que para ti é melhor e faz uma foto e compara. Você vai perceber, nossa, né? Não é a mesma pessoa. Às vezes tu pensa, é a mesma, porém em 2 versões. Numa versão cuidada, né? E numa versão de, tá tudo bem. E tá tudo bem quando a gente quer ficar de qualquer jeito também. A gente não tem que estar sempre impecável. Mas o quanto isso fere nossa autoestima, né? Muito. Demais. Ai, que eu vou falar em autoestima, tô dando risada dos comentários. Eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Eu sei que estão pedindo contato de alguém aí. Só por Deus. Estão pedindo os contatos aí, A né? Nadine falando algo sério e eu lendo os comentários. Faz parte, faz parte. Eu vi que tem algumas perguntinhas, né? Então, de repente, depois também, né, Mari? A gente pode aos pouquinhos ir respondendo para o pessoal.
pelo direct também, depois a gente pode ficar, e se o pessoal pode nos chamar também, porque Sim. esse é um tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, né, lá tomando vinho, conversando. Boa! A Mari Eu de sol na suquinho, a Mari no taça. suco, né? A Lau já Eu que secou, fiz a a minha propaganda tá. do vinho, né? Falei todo mundo É, ó. com vinho na live. E a Bea falou que ia Sim, trazer olha uma só, garrafa. e a moça não sei se parece ela com trouxe a suco, garrafa, né? não. Olha aí, ó. Nossa, Acho que olha esse vinho da Bia. A Bia não é fraca. O que é um Chardonnay? Acho que é, hein, Mari? Eu não entendo disso não, viu? Eu Mas também não entendi. Eu entendo, sei que Chardonnay é bom. Chardonnay é bom. gostoso. Você Porque fala, é bem se escreve Chardonnay. Eu falava isso aí. Chardonnay. Daí um dia eu fui no restaurante e que falava Chardonnay. Deu, opa, é Chardonnay. É que aqui é bem frio onde eu moro, sabe? Então a gente precisa tomar assim um vinho um pouco mais Suave, tranquilo. fresco. É. Mas então é isso, meninas. Obrigada pela participação. Foi uma conversa bem construtiva, né? Rosa, Espero que os cirurgiões plásticos implementem isso também nas suas clínicas, nos seus consultórios, porque vai ajudar o paciente, vai ajudar o médico e todo mundo se ajuda, né? Com certeza. É E os profissionais que quiserem implantar, né? Pode nos chamar também, eu passo algumas dicas de como fazer, Você faz mais ou menos online, inclusive, também, né? passo online, mas a gente pode passar, eu posso passar mais ou menos um passo a passo, o que dá para observar. Então, assim, para realmente você entender o quanto você vai ter de ganho no teu espaço e o quanto o paciente vai ter de ganho. Porque o acolhimento, o quanto mais tranquilo o paciente for para o procedimento, independente do que é o procedimento. Pode ser um procedimento de rino e pode ser um procedimento, por exemplo, de uma lipo HD com um monte de outras coisas, entende? Independente do tamanho, qualquer tipo de intervenção, ela muda o nosso olhar. A gente passa a se ver diferente. Seja a prótese, seja o nariz, seja a orelha, seja o braço, seja a barriga, o que for, a coxa, né? Então, assim, faz a gente se ver diferente. A gente tem que ter esse olhar. Então, assim, seguir esse protocolo, eu costumo dizer assim que é um ganha-ganha. O paciente, com certeza, não tem nenhum, né, doutora, que a gente tem atendido juntas e que diz assim, ai, que saco, tem que falar com a psicóloga, ai, que ruim. Muito pelo contrário. Eles gostam, é um momento muito legal. E a segurança que eu passo pro momento da cirurgia, né? Então, assim, realmente faz toda a diferença. teve uma pacientinha que não tinha programação de passar, mas assim, a gente percebeu que ela estava bastante ansiosa, assim, uma ansiedade acima do normal previamente à cirurgia. E aí eu encaminhei e o feedback dela foi, nossa, doutora, foi muito bom, me ajudou a acalmar. Ela me falou isso. Depois da cirurgia, ela falou assim, nossa, doutora, foi muito bom, me ajudou a acalmar. Acho que aquilo foi muito legal e muito importante. Ela me falou isso. E era um sonho, só que ela tinha de verdade muito medo, né? E o feedback é muito positivo, elas se sentem muito bem cuidadas. Eu acho que isso é o que vale. De verdade, essa atenção que a gente tem que ter é uma vida, é um sonho, uma expectativa de muitos anos. Então, a gente tem que ter esse carinho e esse cuidado com elas. Eu acho que isso é bastante importante. Temos que nos pôr no lugar do outro sempre. empatia, né? Isso aí. Fazer sempre esse exercício. É importante pensar o que você gostaria que fizesse para você. Será que para mim eu ia gostar, né? Então, eu acho isso bem importante. Então é isso. Um prazer. Então. Vocês não conheciam a Nadine ainda? Prazer, Nadine. Espero que possamos nos ver no próximo Total Definer, né? Vamos lá! Porque Eu acho que vamos ter que colocar a Nadine, né, Bê? né? Vamos ter que colocar ela para começar a falar com a gente. É primordial. E a Bia é embaixadora. Visita. Ele vai demorar. Vamos lá! A Vamos Bia já é arrasar! Lá vai a Mari com essa história. A Bia... Então, a live foi com a embaixadora do Total Definer, a responsável pelo Total Definer Brasil, e a Nadine, psicóloga do Total Definer Brasil. Não, muito E eu, Estamos a bem, né? entrevistadora do Total Definer Brasil. Nossa, a gente tá o quarteto. Eu fiz a postagem. Faltou quando a gente fechou. Esse quarteto Faltou a fantástico. Gente, quem que pode agora com nós quatro, né? Ninguém, não tem. Mas assim, ó, só fazendo um fechamento, assim, Mari Lau, assim, a Bia, assim, o quanto, na verdade, a gente fala muito do paciente, né?
A gente falou agora que melhora, que o paciente vai... A gente tira os medos, a gente reduz muito, muito, muito medo. E de quem tem filho pequeno, principalmente, porque o maior medo é ir pro bloco e não acordar mais, né? Eu tenho uma Então, amiga minha que ela fala isso, que ela tem medo por causa dos filhos. E eu não consigo entender isso. Só que, claro, porque Mas eu é não real, vou colocar tá? no lugar dela, né? E a Sim. gente tem que fazer um trabalho de desmistificar isso. Claro, né, gente? Nunca eu falo, imagina, nunca vai acontecer. Gente, é um procedimento cirúrgico. Exato. Eu posso ir lá fazer cirurgia. Eu tive mais medo quando fiz cirurgia da vesícula, que foi correndo, do que quando eu programei a minha cirurgia plástica. O meu pânico da vesícula, eu não sabia o que está acontecendo. Enfim, quando eu vi, eu já estava sendo operada. Mas é assim. Mas a segurança que a gente passa para o médico. E por isso que é importante a gente falar para os profissionais da medicina também, não só vinculado ao paciente. Se vocês soubessem o quanto, Bia, tu pode falar por ti, o quanto tu fica mais segura. Quando você recebe aquele meu atestadinho e eu te coloco, Bia, tá tudo bem, só vai, né? Vai que tá tudo certo, né? Tu vai, ufa, porque tu conhece, tu sabe que tu vai dar show, tu sabe que tu é boa, tu sabe que tu vai lá e faz a tua parte. Mas tem coisas que não estão no teu controle. Tem coisas que não estão no teu controle. O emocional do paciente, Bia, não tá no teu controle. Por melhor que tu seja, e como eu já te falei, assim, eu te acho impecável em cada detalhe, Tanto não tá melhor no teu controle. a expectativa do paciente, né? Exatamente. Então, assim, o quanto é importante a gente fazer esse trabalho com o médico, com a médica, pra gente entender que o médico é um ser humano normal, não é um super-homem ou uma mulher maravilha. E eu te falo sempre isso, né? O médico não resolve tudo, gente. Ele resolve aquilo que está no alcance dele. E nem nós, enquanto psicólogos. Nós somos seres de carne e osso. Mas a gente consegue juntos fazer um trabalho muito mais completo. Muito, muito, muito. Exato. Então, Tá bom. é que já tá Beijão, foi um prazer estar com essa eu não dúvida. consigo salvar. Quê? Então tá. É Um que tá beijo. dando tempo, tipo, dá uma hora, aí então a live finaliza. Não, mas Aí tá bom já. salvar, às vezes dá erro, sabe? Tipo, Tá daí Deus tudo certo. Já falamos. Pra quem ia falar 20 minutos, né? Então tá, um beijão. Beijo. Beijo, foi um Até prazer. semana que vem. Até.